incessante oração pela vida de Pedro. Por quê, meu irmão? Porque a oração, ela é a chave da minha e da sua vitória. Quando nós buscamos a presença de Deus, não há problema que fique de pé, não há cadeia que não seja aberta, não há prisão que não seja aberta, porque no momento em que nós buscamos a face de Deus e confiamos a nossa vida, a nossa causa na mão dele e buscamos a ele de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, então Deus, ele de imediato, ele vai enviar a sua providência. Aleluia, Deus. E foi assim com Pedro. Deus enviou anjo naquele lugar, porque Deus, ele nos deu uma ferramenta tão importante nas nossas mãos, que é a oração. E todo homem, toda mulher que usa do ofício da oração, ele não é uma pessoa derrotado, ele não é uma pessoa contristado, mas o homem e a mulher que busca a presença de Deus e que usa o ofício de oração como primícia da sua vida, ele só tem bênção, ele só tem conquista, ele só tem milagre, ele só tem maravilha de Deus para contar, porque a vida dele está embasada na oração. Deus maravilhoso. Quando Jeremias enviou aquela carta aos cativos de Babilônia, Deus havia falado com ele a situação em que se encontrava aquele povo. Então Jeremias vai enviar aquela carta, dando àquele povo um segredo para que eles pudessem viver uma vida abençoada, para que eles pudessem ali ter o consolo daqueles exilos. A Bíblia vai dizer em Jeremias 29, no versículo 13: busca-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Jeremias mandou aquela carta para aquele povo, ensinando aquele povo, dizendo: olha, vocês estão exilados, vocês estão sob os cuidados do rei Nabucodonosor, vocês não podem sair de Babilônia, mas eu estou aqui enviando hoje o segredo para você, para que você possa viver uma vida tranquila nesse exílio. Busque o Senhor de todo o seu coração, busque o Senhor com toda a sua fé, busque o Senhor com toda a sua esperança, e Deus, ele vai enviar a providência, ele vai enviar o consolo, ele vai enviar a sua presença, para que os dias exilados vocês não venham sofrer, vocês não venham chorar, mas você venha confiar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Porque quando nós buscamos a presença de Deus para a nossa vida, nós temos bênção para contar. Porque a presença de Deus, quando nós buscamos, o Senhor, ele envia providência para dentro do nosso lar. Ele envia providência para dentro da nossa casa, para a nossa vida. Nós vemos que em Efésios 6, no seu versículo 11, a Bíblia vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que venhas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Mas para que nós venhamos ter esse revestimento na nossa vida, nós precisamos buscar da parte de Deus as suas armaduras, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, ao calçado do Evangelho. Para que nós venhamos estar revestidos, nós devemos todos os dias buscar da parte de Deus revestimento espiritual para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Em 1 Pedro 5, e no seu versículo 8, Pedro ele vai dizer: seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele está de redor, bramando, rugindo, como um leão, procurando quem ele possa tragar. E quando ele chega, encontra a sua vida vazia, encontra o seu coração angustiado, o seu coração magoado, a sua casa bagunçada, ele entra, ele faz o estrago, ele destrói, ele faz tudo o que ele quer fazer ali dentro. Mas quando nós buscamos revestimento de Deus, que vem através da oração,
ele envia anjo. Deus, ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E quando Satanás, ele vai tocar na sua casa, o Senhor se prontifica e levanta do trono e fala: no meu filho, na minha filha, você não toca. Glória a Deus, aleluia. Davi, em Salmo 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me verás o socorro. Nós sabemos que o nosso socorro vem de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é o nosso porto seguro. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é o nosso auxílio. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é a nossa torre forte contra os nossos inimigos. Nós sabemos que o Senhor é a nossa bandeira, porque o próprio Moisés, ali em Êxodo 17, versículo 15, depois de eles ter pelejado contra Aimeleque, a Bíblia vai dizer, ali no versículo 15, que ele levantou um altar para o Senhor, ele disse: o Senhor é minha bandeira. Mas para que nós venhamos ter esse socorro que provém da parte de Deus, nós temos que estar a nossa vida voltada para Ele. Nós temos que estar com os nossos olhos atentos para Ele. Fazer como o salmista disse: olho para o Senhor, porque é de lá que vem o meu socorro. Para que o socorro venha na nossa casa, nós não podemos olhar para os problemas que nos cercam. Nós não podemos olhar para as dificuldades que nos rodeiam, para o mal que tem se levantado contra a nossa vida. Mas no momento em que nós focarmos, em olharmos somente para o Senhor, ele vai enviar o socorro, Ele vai enviar a providência, Ele vai enviar ajuda, Ele vai enviar o auxílio. Em Salmos 46, versículo 1, a Bíblia diz: o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. É o Senhor que é o meu, é o seu socorro. No momento em que você tem chorado, é Ele que tem enxugado as suas lágrimas. No momento em que você tem estado triste, é Ele que tem consolado o seu coração. No momento em que você tem pensado em desistir, é Ele que levanta do trono, segura nas suas mãos, como Ele vai dizer em Salmo 121, verso 3, para que os seus pés não venham a vacilar. Aleluia, Deus. Porque a providência vem dele, mas só pode vir dele se nós buscarmos. Aqui o versículo que nós lemos, ele disse: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, estes me acharão. Mas para que nós possamos achar ao Senhor e ser dele achado, nós precisamos buscar. Nós precisamos se colocar na tua presença. Em Isaías 55, verso 6, o profeta ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Enquanto temos oportunidade, buscamos a presença de Deus para a nossa vida. Enquanto temos a oportunidade, andemos com retidão na sua presença. Enquanto temos oportunidade, fazemos menção do seu nome. Glória a Deus. Porque Deus é isso que o Senhor nos pede hoje. Jesus ele vai dizer em João 4, versículo 24: o Senhor é Espírito, e se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para que eu e você possamos adorar a Deus, ao Senhor Jesus, em espírito e verdade, nós temos que buscar da parte dele um coração de um verdadeiro adorador. Nós temos que buscar da parte dele, como Davi disse ali em Salmo 51, no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. E eu tenho certeza, se eu e você fizermos isso, o Senhor, ele nos dará um coração íntegro, um coração compreensivo, um coração entendido, um coração puro. Mas isso só vai ser possível se nós buscarmos a sua presença. Aleluia. Aleluia. Lá para sub andaraba canta labalaia. Nós vemos que ali a Bíblia vai nos dizer em Pedro, 1 Pedro, no seu capítulo 5, no seu versículo 7: lanças as suas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem o cuidado de vós. Mas como que nós vamos fazer isso, irmão? Através das nossas orações, através do ofício da oração.
Porque o Senhor nos deixou esta ferramenta em nossas mãos, para que nós possamos lutar contra as forças do inimigo. Porque se nós saímos para uma batalha, para uma guerra com as nossas mãos vazias, de imediato nós perecemos. Mas quando nós buscamos a Deus e lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, quando nós buscamos a Deus e lançamos a Ele as nossas causas impossíveis, quando nós buscamos a presença de Deus e lançamos sobre Ele as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, o Senhor é Ele que vai cuidar da minha e da sua vida. O próprio Davi, ele vai dizer em Salmos 37, versículo 25, eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas por que Davi usou essas palavras? Porque ele se alegrava em buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Em Salmos 84, verso 10, ele disse, um dia no átrio do Senhor vale mais que 1000. Porque mais vale para mim estar todos os dias à porta da casa do Senhor do que viver debaixo das tendas da perversidade, de um mundo que jaz do maligno, do mundo repleto de ideologia, do mundo repleto de corrupção. Davi preferia estar na casa de Deus, buscar a presença de Deus. E no momento em que nós lançamos todas as nossas causas ao Senhor, o Senhor, Ele se prontifica para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. Eu não sei o que você tem passado por esses dias, mas o Senhor, nesta noite, que trouxe essa palavra no meu coração, Ele manda dizer para vocês, se você me buscar de todo o coração e confiar que eu sou Deus, que posso abrir prisões, que abro porta onde não tem porta, que levanto o caído, que fortaleço os que estão fracos. Eu, o Senhor, enviarei o meu anjo. Eu, o Senhor, tomarei a sua causa nas minhas mãos e te entregarei a sua vitória. E naquilo que você tem pedido e tem buscado, o Senhor ainda manda dizer mais. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansioso acerca de coisa alguma, antes de tudo seja conhecido diante de Deus pela vossa petição, pela vossa súplica, pela vossa oração. E se você fizer isso hoje, eu quero dizer para você que Deus, Ele vai dar ordem aos seus anjos e vai entrar com providência na sua causa impossível. Aleluia a Deus, maravilhoso. Mas o segredo é você buscar. O segredo é buscar, não só com palavras, mas buscar com todo o seu coração, buscar com toda a sua alma. O Senhor, Ele disse, eu amo os que me amam, os que me madrugada me buscam. Eu amo aquele que tira um tempo para buscar a minha presença. Eu amo aquele que tira um tempo para meditar, para ouvir a minha palavra. Eu amo aquele que tira um tempo para me adorar de todo o coração. Aleluia! Nós vemos que lá em Tiago 5, versículo 16, olha o que a palavra vai dizer. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orarás um pelos outros, para que sararei. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós temos os exemplos de homens do passado. Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão, a família toda dele era uma família idólatra. Mas quando Deus o chamou, em Gênesis 12, disse para ele, saia da sua casa, saia da tua terra, saia da tua parentela e vai para o lugar aonde eu irei de te enviar. Nós vemos que esses homens do passado, eles eram homens que tinham uma fé inabalável. Eram homens que tinham uma vida de lealdade, de comunhão com Deus. Eram homens que tinham uma vida plena em oração. Nós vemos que ali em Gênesis 20, no versículo 17,
Abraão vai orar por Abimeleque para que Deus o curasse, ele e as suas mulheres, as suas servas, de esterilidade, porque Deus havia colocado por causa de Sara. Nós vemos que Isaac, em Gênesis 25, no versículo 21, ele vai buscar a presença de Deus em oração pela vida de Rebeca, sua mulher, que era estéril, e Deus vai ouvir a sua oração. Nós vemos que Moisés, ali em Êxodo 32, quando o povo pecou fazendo o bezerro de ouro, Moisés vai interceder por todo aquele povo. Moisés vai chegar ao ponto de colocar o seu ministério à disposição de Deus. Em Êxodo 32, no versículo 32, a palavra vai dizer que Moisés disse para o Senhor: perdoa os pecados, e se não risque o meu nome do livro que escreveste. Então Deus de imediato vai responder a Moisés no versículo 33: eu riscarei do meu livro todos aqueles que pecarem contra mim. E muitos naquele deserto ficaram no caminho, porque deixaram de buscar a presença de Deus. Esqueceram o que Deus havia feito por intermédio de Moisés naquele Egito. Foram 10 pragas, foram 10 sinais, o qual tirou aquele povo para adorar somente a Deus no deserto, para que eles pudessem ter o Senhor nosso Deus como o único Deus da sua vida. Mas antes eles corromperam nossos corações em buscar outros deuses, em adorar outros deuses. E a Bíblia vai dizer em Êxodo 32, versículo 9 da palavra do Senhor, que o próprio Deus disse para Moisés: eu tenho visto este povo, eis que é um povo de um coração duro. Glória a Deus, aleluia. Nós aqui temos um segredo para tudo isso: é buscarmos a presença de Deus. É adorarmos somente o Deus da nossa vida, o Deus que nos tirou do mundo de pecado, um Deus que amou o mundo de uma tal maneira, como ele vai dizer em João 3, versículo 16, o Senhor amou o mundo de uma tal maneira, e ele deu seu único filho, o unigênito Jesus, para que todos os que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Ainda que nós venhamos dizer, como Paulo ele disse em Romanos 3, versículo 23, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas Deus ainda ele disse em Romanos 5, versículo 8, o Senhor deu prova do seu amor. Jesus morreu sendo nós ainda pecador. Aleluia, Deus. E ele deixou esse mistério na nossa vida. Você quer bênção de Deus? Busque. Você quer ver Deus fazer um milagre na sua casa? Busque a presença de Deus. Mas, irmão, eu não sei orar. Irmão, eu não tenho um tempo nem para dobrar o meu joelho. Mas o que foi o que Paulo disse em Efésios 6,18? Com toda oração e súplica, em todo o tempo em espírito, para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Nós podemos orar em todos os instantes. Nós podemos orar em todo o tempo. É nos afazeres, é naquilo que nós estamos fazendo. Nós devemos estar com o nosso coração alinhado ao coração de Deus. Quando Elias, a Bíblia vai dizer ali em Tiago 5, versículo 17, Elias, ele era um homem que tinha os mesmos sentimentos que nós, porque era ser humano. Mas ele orou incessantemente a Deus para que não houvesse chuva sobre Samaria, e não houve chuva, nem uma gota sequer de orvalho. Mas não foi Deus que mandou ele fazer aquilo, mas como o coração de Elias estava alinhado ao coração de Deus, Deus honrou a palavra do profeta. E foram 3 anos e 6 meses, Samaria sofrendo sem água, Samaria sofrendo com a pestilência, a mortandade. E ainda estava o povo com seu coração endurecido. O povo não buscava a presença de Deus, da mesma maneira no meio de sofrimento.
No meio de tanta mortandade, o povo não buscava a presença de Deus. Glória a Mas Jesus. Deus vai falar com Elias, naquele dia vai dizer: Elias, vai e se apresenta a Acabe e diz, para que ele se apresente ao Monte Carmelo, ele e todos os seus 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Glória a Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 em diante, a Bíblia vai dizer que se uniram todos, o povo de Israel, inclusive o rei Acabe, e todos os 400 profetas de Aserá e os 450 profetas de Baal. E a Bíblia vai nos dizer que ali naquele momento foi colocado aquele altar. Elias permitiu que os profetas de Baal apresentassem o seu sacrifício primeiro. Então se cumpriu o dia do horário do sacrifício. Glória a Jesus. Aleluia. Então Elias vai primeiro